Olá, querido aluno, querido professor, professores do ensino médio, psicopedagogos, pedagogos, todo mundo que faz a área de ensino. Eu sou Sérgio Ricardo, diretor-geral da AFIA Paraíba, e estou hoje aqui em mais um AFIAcast Paraíba, com dois convidados muito importantes. A professora Denise, professora da AFIA Paraíba, e o professor Luiz Renato, também professor da AFIA Paraíba. E eu já passo direto para a professora Denise para poder se apresentar e falar um pouco sobre sua carreira, sua vida. Professora Denise, seja bem-vinda e fique à vontade. Muito obrigada, doutor Sérgio. É uma alegria muito grande estar aqui com os senhores. Me chamo Denise, sou professora da AFIA Paraíba desde 2019. Fui acolhida, muito bem acolhida pela casa. Pesquiso educação médica, sou médica de família e comunidade. E nessa perspectiva venho produzindo a minha carreira acadêmica num entendimento de proximidade com o aluno. Então, o interesse do meu estudo e o foco, né, da minha carreira acadêmica é pensar como as relações de amorosidade e uma pedagogia autônoma, freiriana, pode impulsionar a formação de médicos e médicas para que eles possam entender as relações de tecnologia leve, né, das relações interhumanas como um potencial formador e também durante a minha estada, né, na AFIA Paraíba, pude ministrar disciplinas de ética, eu faço parte da supervisão da atenção primária à saúde e hoje também ministro o MARC, né, faz parte da clínica integrada no 7º e no 8º período e também assisto os alunos do internato. E, além disso, é uma das professoras mais queridas da nossa instituição. Fica de passagem aqui esse alerta, né? Durante a nossa entrevista, isso vai ficar muito claro. Então, professora Denise Mota já se apresentou e vamos agora para o professor Luiz Renato, que já esteve aqui conosco falando do Masterclass e agora também está conosco. Passa aqui a palavra para ele se apresentar. Pronto, tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Sérgio, obrigado, viu, pelo convite novamente de estar aqui prestigiando esse AFIAcast, porque, assim, Denise, você vai ver que é, assim, sensacional, sabe? A gente discute muito aqui sobre as metodologias ativas, a gente discute muito, mas, enfim... Sou Luiz Renato Custel, para quem não me conhece, médico emergencista, professor da AFIA Paraíba e coordenador da disciplina de habilidades e atitudes médicas do 6º período. Que maravilha! Hoje nós estamos aqui especialmente para falar sobre clínica integrada. Então já vai a primeira pergunta. Nós queremos, ao longo do nosso AFIAcast Paraíba, trazer para os nossos ouvintes, nossos telespectadores, todos vocês que estão em casa, um pouco mais sobre o que é a matriz AFIA, o potencial que é essa matriz ativa, porque tem metodologia ativa com muita intensidade. Então, professora Denise e professor Renato, o que seria essa disciplina, esse módulo, melhor dizendo, de clínica integrada, e a gente vai se deter mais, né, do 6º ao 8º período. Tá bem, professor. A clínica integrada é uma disciplina que, se a gente pensar a matriz enquanto um espiral, ela se alicerça em tudo que os estudantes construíram em SOI, né? E aí a clínica integrada é uma disciplina robusta, de 500 horas. O aluno tem 3 clínicas integradas, uma no 6º período, uma no 7º e uma no 8º. E elas vêm crescendo em níveis de complexidade. Então, o aluno, ele primeiro vai entrar em contato com casos clínicos que vão dialogar diretamente com as disciplinas de RAM. Quando o aluno vai aprender a propedêutica, o como examinar os doentes, como resolver os problemas dos pacientes, ele também, em clínica integrada, vai ter acesso a palestras de especialistas, a palestras de médicos generalistas que têm um olhar, né, para uma formação integral, nessa perspectiva de medicina baseada em evidências. Então, a gente sempre traz para os alunos o que há de novo. Então, se saiu um estudo sobre hipertensão, né? Acabou de sair, por exemplo, uma guideline europeia de hipertensão. Então, a gente vai trazer isso para as nossas disciplinas, a gente vai focar em boas palestras que sejam como mesas redondas, dialogadas, expositivas. E esse aluno também tem acesso às TICs, ele tem 40 horas de TICs, né? Então, dessas 500 horas, ele vai ter 120 horas de palestras, 40 horas de TICs, né? De tecnologia da informação e comunicação. Ele tem 120 horas de MARC e ele tem 220 horas de prática. Então, a gente oferece
o que há de mais novo das informações sobre as principais doenças, a gente discute casos reais com esses alunos, eles utilizam as tecnologias de informação e vão para o campo. Então, a gente preenche todas as lacunas possíveis para que essa aprendizagem ela possa acessar os diversos tipos de inteligência do aluno. Se é um aluno mais tímido, que ele gosta de tecnologia de informação, vai ter isso. Se é um aluno que gosta de falar, um aluno impulsionado, que gosta de se comunicar, vai ter isso. Se é um aluno que gosta de aula, vai ter isso. Então, essa disciplina, ela é sensacional. É uma disciplina que os alunos amam, porque eles conseguem acessar o conhecimento em diversas esferas. Que maravilha. Professora Denise trouxe aqui várias siglas. E aí eu já vou passar para o professor Luiz Renato, mas pedindo a ele que nos apresente o que seria a sigla SOI, o que seria a sigla MARC, e a gente continue no nosso bate-papo aqui. São várias siglas, né? Mas todas essas siglas, elas têm um diferencial, que é fazer com que o aluno seja protagonista em várias áreas metodologicamente, para que ele seja autônomo do conhecimento, né? Por exemplo, SOI, Sistemas Orgânicos Integrados, eles têm várias maneiras de aprender, por exemplo, desde da fisiologia, da fisiopatologia, de forma integrada com casos clínicos, com finalidade dele que ele consiga, baseado nas evidências, aquilo que mais vai favorecer a relação médico-paciente. O interessante é que tudo isso conversa com a disciplina de RAM. Né? A RAM não é a ranzinha, o povo pensa, RAM, não. RAM é o módulo de RAM que vai do 1 ao 8º, do primeiro ao 8º período. Ele é um módulo de que o aluno, ele antes de ir para o campo de prática, ele tem a chance de treinar em simulação. Seria então, habilidades médicas. Isso, ele vai desenvolver a habilidade e ele vai ter que ser treinado para que essa habilidade seja desenvolvida num cenário controlado, num cenário simulado, uma atitude médica que é esperado desse médico futuramente. Então, o RAM vai do 1 ao 8º. Sim. Ele é o módulo horizontal. Ele acompanha o aluno desde o primeiro período até o 8º. Isso. E a ideia é que ele vá nessa espiral aprofundando. Isso. É isso? Então, isso. Só os sistemas orgânicos integrados. Isso. Mas a professora Denise também falou de outra sigla, que é o MARC. O MARC é uma metodologia de aprendizagem por raciocínio clínico. Então, ao invés de a gente ter aquela aula, né, aquela aula de cátedra, né, como havia no medievo, né, aquele professor que detém todo o conhecimento e eu simplesmente falo um monte de informações para você e aí se você aprendeu, se você não aprendeu, eu não tenho como saber porque simplesmente eu só falei da minha perspectiva que eu sabia. No MARC, nesse método de aprendizagem por raciocínio clínico, eu dou um problema para um conjuntinho pequeno de alunos e a partir desse problema eu pergunto para eles coisas específicas, eu motivo eles a pensarem. Então, se tem um caso clínico do seu Moisés, 38 anos, pressão 190 por 110, com edema generalizado, eu pergunto para os alunos, por que um paciente de 38 anos desenvolve edema? Eu não vou dar uma aula, por exemplo, de doença renal crônica e explicar tudo que é a doença renal crônica, como acontece, porque ele já viu esse processo no SOI. Então, aqui eu inverto. E dando continuidade, aí eu puxo para o RAM. Esse paciente que ela acabou de mencionar, hipoteticamente, baseado até em casos reais, o que é que acontece? Ele está na simulação. Esse paciente simulado está lá, com edema ou com uma dispneia, com todas as outras comorbidades, com hipertensão, e o aluno, diante de um cenário simulado, ele vai ter que fazer o primeiro atendimento. E agora, eu estou diante de um paciente, eu estou diante de um cenário, eu tenho que desenvolver, o que eu vou ter que fazer aqui? Qual vai ser a minha atitude? Qual vai ser a minha conduta médica? Será que eu estou pronto para isso? Será que pode voltar? Dá um play aqui, volta aqui. O cenário é altamente controlado. O momento de você errar, de você treinar a habilidade é agora, é do 1 ao 8º período nas disciplinas de RAM. E aí conversa muito com esse pensamento do raciocínio clínico do MARC. Porque ele já vem com esse raciocínio clínico formado
para desenvolver a simulação em cima de casos clínicos problemáticos para que ele consiga desenvolver a habilidade médica e a atitude. Ou seja, o RAM, que vai de 1 ao 8º, ele é acompanhado pelo SOI, Totalmente. que vai de 1 ao 5. Totalmente. E logo em seguida vem a clínica integrada, que está do 6º ao 8º. Né? Para o SOI, nós teríamos a APG, que seria a aprendizagem de pequenos grupos, Sim. que a professora Denise também falou lá no MARC, só que com mais passos. Sim. E aí eu já queria introduzir, se a gente pudesse fazer um paralelo entre esses 9 passos da APG, né, que esse preparo para essa habilidade de RAM, e os 16 passos do MARC, que também vai preparar para essa habilidade lá em clínica integrada e no RAM também, né? Sim, com certeza. Professor, acontece uma coisa muito interessante no estudante de medicina que a gente vem observando ao longo dos anos, né, com vários artigos que mostram que os alunos, eles iam perdendo o encanto no final do ciclo clínico. Eles iam, vou usar um termo até da literatura, ficando um pouco mais cínicos e cansados porque faltava algo que motivasse. A diferença é que quando a gente estuda para ajudar Moisés, uma pessoa real, um caso real, isso muda de configuração, porque não é um conhecimento solto, né? Então é um conhecimento amarrado. Então eu preciso saber doença renal crônica não para saber o que é que o que digo, o que é que os artigos dizem. Eu preciso para resolver o problema dessa pessoa. Isso é um problema concreto, no mundo real. E os aprendizes adultos, eles são assim. Eles gostam de informações que sirvam, que sejam úteis para o mundo real. E aí, nos passos do MARC, eles ganham uma roupagem mais da prática médica, porque eles envolvem a construção de um registro orientado por problemas. Eu e meu amigo Luiz Renato, a gente já, com certeza, vivemos isso, de pegar um prontuário produzido por um colega, e nesse prontuário não tem informações pertinentes ao nosso doente. A gente olha para o prontuário, paciente de espineia furosemida. E aí, eu não consigo construir nenhum raciocínio clínico com os escritos do meu colega, do plantão que eu peguei, do paciente que eu estou pegando, porque ele não anotou. E o MARC faz isso, porque nos passos do MARC, a gente chega a construir como os alunos vão registrar adequadamente em prontuário as informações que eles escolheram do caso clínico. E os alunos vão chegar mais preparados no RAM, porque eles vão construir, aí eu vou usar outra sigla, mas já vou tentar descrever para vocês, eles constroem no final, né, do passo 9 ao passo 16, né, essa expansão do APG, eles constroem um plano terapêutico singular. E é essa a diferença, porque aqui os nossos alunos, eles vão chegar em uma certa vantagem no internato, porque eles vão saber muito mais sobre como lidar com doentes reais, eles já vão ter ideia do que será prescrito e eles já vão saber executar melhor a propedêutica médica. E isso combina muito com as EPAs, com as Entrustable Professional Activities, que são atividades profissionais confiáveis. No futuro, eu convido todos vocês a viajarem comigo um pouquinho para o futuro. Quando os alunos, né, da AFIA estiverem atendendo em ambulatórios, isso daqui, um futuro próximo, né, quando a gente tiver o nosso centro de atendimentos, a população vai gostar de ser atendida pelos nossos alunos, porque a gente está caminhando para uma formação que se preocupa muito com segurança. Os nossos alunos treinaram em bonecos, eles treinaram, mas não são qualquer boneco, são robôs fisiológicos de alta tecnologia. Esses robôs fantásticos, eles conseguem simular situações de edema agudo de pulmão, conseguem ser entubados, a gente consegue treinar com muita segurança. Inclusive as EPAs, né? Falando sobre esses programas, porque assim, o aluno, antigamente na nossa época, né, Denise, o que é fazer? Não, você tem que aprender em cima do doente. Sim, mas eu tenho que errar em cima do meu doente? Sim. Olha que absurdo, quantas vezes, né? eu tenho que errar em cima do meu doente para poder aprender? Isso. Até fazer uma declaração de óbito dele? Ou seja, quando nós temos lá na AFIA Paraíba, né, em todo o grupo AFIA, simuladores, que são os robôs fisiológicos, né? E que o RAM trabalha nesse ambiente simulado. Principalmente, por exemplo, o diferencial do aluno AFIA Paraíba é isso.
do aluno AF, em si, da metodologia do 6º ao 8º período. Na disciplina de habilidades médicas, ele já tem contato com os grandes cursos consagrados, com as áreas de suporte avançado de vida em adulto, de criança, de gestante e suporte avançado no trauma. Então, ele já tem esse contato de simulação com os protocolos atualizados de todos esses grandes cursos renomados, que, na verdade, a maioria dos médicos e a maioria das pessoas que foram fazer esses cursos vão ter acesso a esse curso no final da graduação, depois de ter passado o internato no último período ou depois de ter se formado. Ele, antes mesmo de entrar no internato, ele já está desenvolvendo essa habilidade paulatinamente. Por exemplo, eles passam metade do semestre comigo no 6º período, fazendo a CLS. Aula Muito por rico. aula. Hoje é aula de TAC, aula de BRAD, depois é cuidados pós-parada, e assim eles vão desenvolvendo as habilidades, tirando suas dúvidas, e além do mais, eles têm direito de errar e dizer assim, não, próxima semana Eu vou ser o líder. como é acumulativo, né? Exato. E além de ser cumulativo, eles têm não é a turma inteira, né? São pequenos grupos, e esses grupos eles são desenvolvidos para que eles não sejam apenas uma pessoa isolada, eles sejam um grupo de alto desempenho. Uma pergunta que eu faço aqui a vocês, que eu acho que quem está em casa quer saber nós temos os robôs fisiológicos, né? E nós temos também atendimentos em campos de prática. O ano passado, do ano 2023, foram 85 mil atendimentos que os nossos alunos fizeram com os profissionais da saúde do município de João Pessoa, Cabedelo, e também do governo do estado, do convênio que nós temos com todos esses municípios. Então, todos esses atendimentos, todos esses treinamentos nos simuladores, isso tudo está programado como objeto de aprendizagem, ou seja, não está solto. Não. Porque nós observamos muito, a gente fala metodologia ativa, mas aí a gente vem a questão da intensidade. Ou eu tenho tal equipamento, mas esse equipamento não está dentro do projeto pedagógico como objeto de aprendizagem. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso, porque como instrumento do MEC, quando você autoriza um curso de medicina, ou você reconhece, você tem 3 dimensões. O projeto pedagógico, né, o recursos humanos e a parte de infraestrutura física e tecnológica. Então, essa metodologia que é o projeto pedagógico está alinhado a essa questão tecnológica ou está solta? Eu acho extremamente alinhado, né? Nos últimos meses eu estava fazendo até uma revisão dos cursos do INEP e a cada linha que eu via de PDD, de PDI, nossa instituição faz isso. A gente tem CPA, a gente tem NDE, a gente tem uma estrutura muito amarrada, sabe? Assim, é um fato assim, muito, muito óbvio para a gente que a nossa matriz ela acompanha muito os objetivos das diretrizes curriculares nacionais. O perfil do egresso. O perfil do nosso egresso é um perfil diferente. E é um perfil que tem acompanhado a mudança do estudante atual, né? Hoje em dia a gente tem uma quantidade de tecnologia muito grande, né? A AFIA está em parceria agora com a Microsoft, fazendo workshops de inteligência artificial. Isso. Então, a gente tem tanto o ChatGPT com todos os seus campos e o Open Access e tudo isso está muito incorporado com o nosso dia a dia. Os nossos alunos têm o Whitebook, né? Denise, eu acho que a metodologia ativas é uma ida sem volta. Não tem pra onde volta, correr, não tem Sérgio. volta. Porque assim, a tecnologia já está aqui, ó. Ou você usa, ou você é usado. E nós temos fomentado muito, voltando, porque a gente, quem está em casa, você que é nosso aluno AF, você que ainda não é aluno do curso de medicina, mas você que é professor do ensino médio, quer entender um pouco como funciona a matriz da AFIA, até porque o aluno chega e diz, professor, eu vou fazer um curso de medicina, né? O senhor conhece as matrizes? Então, esse programa tem esse objetivo de levar esse conhecimento para o nosso público-alvo, né? Então, voltando para o RAM, que é esse módulo horizontal, e aí do 1º ao 8º, nós temos o SOI do 1º ao 5º, a clínica integrada do 6º ao 8º, e aí a gente vai ter a APG lá, que acompanha a SOI, e temos o MARC que acompanha a clínica integrada. Isso. E vocês estavam falando um pouco sobre essa ligação e esse aprofundamento de conhecimento, e que na realidade, aí eu queria que vocês confirmassem para mim, que tanto a APG quanto o MARC ele é um modelo de representação de uma realidade. Isso. Ou seja, quando o aluno ele chegar num atendimento, ele vai dizer, isso aqui eu estudei lá, eu treinei em APG. Sim. No E o APG. RAM seria a simulação.
E o RAM seria... Isso. E isso aqui, eu vi, esses 16 passos eu vi em Mark. Então eu queria retomar os passos do Mark. Pronto, eu vou dar uma explicada nos passos do Mark. Quando eu chego na minha sala, digamos que eu vou para o meu grupo B, que é um grupo do sétimo, grupo muito querido, né, do sétimo período que eu acompanho. Eu entro, aí o meu coordenador me mandou um caso, eu exponho o caso em tela, os meus alunos, no primeiro passo, eles vão ler o caso, daí eles, lendo esse caso, eles vão checar se existe algum termo que eles não conhecem. Por exemplo, se surgiu o termo anasarca, eles sabem o que é a definição de anasarca, dispneia, bradicardia, termos médicos. E aí, por mais que a gente tenha esse enfoque tecnológico muito grande, a gente sempre pede para que eles esqueçam um pouquinho os celulares, tablets, Apple Watch, enfim, os dispositivos, os gadgets, para a gente também tentar rememorar o que é que eles lembram da APG. Não conseguiu definir a anasarca, eu tenho, né, em sala, um pupurri de livros, eu pego um dicionário médico e dou para eles, vejam que é a anasarca. Aí eles revisam e tal. Então, se o passo 1 foi dominado, a gente passa para o passo 2. No passo 2, eles vão selecionar do caso as palavras importantes. Então, Moisés, 38 anos, sexo masculino, trabalhador da construção civil. Então, quais são as palavras-chave? Esse é o passo 2, a gente escolheu algumas palavras-chave. No passo 3, a gente vai tentar, com esses dados, pensar no que é que a gente vai fazer. A gente vai colocar, então, a construção desses elementos no que a gente chama de mapa conceitual. Estratégia de educação consagrada para a gente aprender. Então, eu coloco no centro do problema o seu Moisés e vou tentando fazer pequenas definições de tudo que eu vi. A idade dele, o que é que ele apresenta, né? O quadro clínico. Então, ele está hipertenso, com pico pressórico, ele está com edema. Então, essa é a construção do mapa conceitual. Esse mapa conceitual pronto, a gente termina o terceiro passo. No quarto passo, eu dou um pouquinho mais de dados clínicos para esse paciente. Então, lembra que esse meu paciente tinha 38 anos e estava em anasarca? De repente, eu libero que a creatinina dele está 6, eu libero eu libero exames, e aí, com mais informações, eles incrementam, eles enriquecem esse passo 4. Isso é ótimo, porque assim, eu tenho elementos básicos que eu preciso desenvolver um raciocínio clínico sobre aquilo. Então, eu não posso ficar esperando o exame ou esperar outro, porque o exame ele vai ser complementar. Exato. Então, perde o sentido de eu aprender medicina se tem todos os exames para pedir. Mas quais são os melhores que eu preciso para confirmar a minha hipótese diagnóstica? Ou será que eu realmente vou precisar desse exame porque eu já tenho o diagnóstico confirmado pela clínica? Você está entendendo? E os doentes, né, Renato? Eles não chegam dizendo, eu tô assim, 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 aconteceu cronologicamente. O paciente em sofrimento é uma caixinha de surpresas, doutor. Ele chega com uma queixa, com uma fala, às vezes incompreensível, porque ele está sofrendo. Então, nós precisamos ter muito equilíbrio emocional, muito jogo de cintura para destrinchar, para desenovelar esse problema. E deixar o aluno sensível a essa percepção de auscultativa, que é o mais difícil. Então, nós fomos até o quinto passo. Você poderia rapidamente resumir para quem está em casa? Posso. E aí, no quinto passo, do quinto ao sétimo passo, a gente vai construir o prontuário desse paciente a partir de uma técnica que chama SOAP. A gente vai escrever o prontuário do paciente e o professor vai checar se esses dados estão adequados, se esse prontuário foi bem escrito, tá? Quando a gente chega ali no sétimo passo, a gente precisa ter uma ideia, né? O que é que será que está acontecendo com esse paciente? Qual é o problema que esse paciente tem? Onde a turma conseguiu chegar? E nisso, na construção desse mapa, eles vão recuperando tudo que eles estudaram em SOI. Eles vão lembrando como é a fisiologia renal, o que é que pode acontecer, quais são as artérias dos rins que são importantes. E aí, no oitavo passo, a gente vai definir o problema e os objetivos de aprendizagem. Eles seguem dividindo entre os colegas. Renato fala, eu acho que a gente tem que
estudar a doença renal crônica. Denise fala, eu acho que a gente tem que revisar distúrbios hidroeletrolíticos. Uma socialização. Socializa esses passos. Isso até aqui é semelhante ao APG. Eu queria, desculpa, professor, eu queria que vocês pudessem rememorar rapidamente os oito passos, Pronto. que a gente chegou na metade, né? Pronto. São 16. Vamos rememorar. No Vamos lá, primeiro passo, a gente vai ler o caso. Ler o caso. E a gente vai procurar palavras desconhecidas. Ok. No segundo passo, nós vamos escolher palavras importantes, palavras-chave. Perfeito. No terceiro passo, nós vamos fazer perguntas. Será que essa pressão alta tem relação com esse edema? No quarto passo, a gente vai começar a fazer a associação desses dados num mapa conceitual. E eu vou dispor para esses estudantes um pouco mais de informação sobre esse caso. No quinto passo, eles vão escrever a primeira parte, o cabeçalho do prontuário. Eles vão escrever tudo que se coloca no S desse acróstico SOAP, né, o que há de subjetivo. Então, o paciente veio ao serviço relatando que está com as pernas inchadas há 4 dias, sentiu isso, isso e aquilo. E no O, eles vão colocar os dados que são mensuráveis, né? O dado da pressão arterial, se é um edema, os sinais vitais, se é um edema com cacifo, como é que está a ausculta. No quinto passo, eles fazem assim uma síntese de tudo que eles entenderam sobre a doença e também de tudo que eles entenderam do exame físico. E eles vão começar a elaborar uma lista de problemas. O que será que esse paciente tem? A partir de tudo que eles pensaram dessa lista de problemas, eles vão construir um plano. Então, se o Moisés está nasarcado, ele vai precisar de monitorização contínua, de furosemida, de balanço hídrico, enfim. Eles vão construir um passo e um plano, e no oitavo passo, eles vão socializar entre todos eles aquilo que eles acham que é pertinente estudar. E durante todo esse tempo, esse professor, que precisa ser uma pessoa vocacionado e versado em metodologia ativa, vai estar ali revisando, conduzindo. Então, se o aluno vai virando aqui, saindo do eixo, a gente bota ele de volta no prumo, a gente faz um método socrático, com perguntas, com motivação, para ele voltar para o prumo. E aí eu vou perguntar para o professor Luiz Renato, quer dizer, até esse oitavo passo, como é que você visualiza esse aluno em RAM? Olha, Irã, primeiro que ele não vem escrevendo nada, né? Ele tem que estar com tudo na cabeça, com tudo, e ele tem que estar bem. Porque ele já viu lá de Mark. Não, já veio de todos os casos. De Mark, fez os APGs, então assim... O próprio RAM do 1 ao 5º? Sim, de 1 ao 5º. Aí quando ele chega no sexto, do sexto ao oitavo, que ele tem acesso a esses protocolos, ele abre, vê a palestra no começo da semana, começa a estudar, começa a ver alguns vídeos, começa a treinar em algumas habilidades, pronto. Agora, na próxima aula, ele está pronto para fazer a simulação, ele e o grupo dele. Aí o grupo dele lá, e eu chego, se reúnem na sala de debriefing, e aí, pessoal, tudo bem? A gente faz aquelas técnicas de quebra-gelo, e aí, pessoal, quem é que vai participar da simulação hoje? Eu quero, professor, você também e tal. São 3, 4 alunos que vão participar desse cenário. E o cenário já está montado na sala de simulação. A gente já sabe o que vai acontecer com o boneco, a gente já sabe. Posso ter um ator que vai interagir com o boneco, posso ter um cenário surpresa, posso ter porque ele não espera o caso clínico. O caso clínico vai ser dado na hora. É inédito. É inédito. Então, assim... E de acordo com que age, que vai a simulação, o professor que está ali, ele sabe qual é o viés de cenário que ele vai tomar, então ele já também norteia na simulação para que lado a simulação deve ocorrer, para não fugir dos objetivos da simulação. Aí eles vão ter um tempo X para poder exercer sobre um caso clínico. Por exemplo, um paciente que chegou passando mal e desmaiou. Aí eles vão lá, gente, o que a gente tem que fazer aqui em cima do boneco? E o boneco lá passando mal, aí emitindo a pessoa sons. emitindo sons, verbalizando, o ator do lado, meu Deus do céu, olha, o senhor tem que fazer alguma coisa aqui pelo meu acompanhante, o senhor não vai fazer nada. Então existe uma simulação de caso realístico. Então isso tudo traz um realismo para que o aluno seja preparado para entrar na clínica integrada.
Aí o que acontece? Ele vai ter que fazer a simulação. De repente ele olha lá o eletrocardiograma. Eita, ó, pediu o eletro isso aqui. Aí vão discutir o eletro bem rapidamente, porque o paciente está ali esperando, precisa de uma atitude médica. Uma habilidade rápida e tem um tempo para poder eles desenvolverem isso. Era uma bradicardia. Ele desmaiou porque tem uma arritmia. Vamos fazer tal coisa? Vamos colocar um marca-passo transcutâneo? Será que eu sei mexer no marca-passo? Como é que bota aqui? Aí vão ter que desenvolver. Talvez não saia perfeito. E não é para sair perfeito. Por quê? Porque eu preciso fazer o debrief, eu preciso corrigir, eu preciso ver se eles estudaram, eu preciso saber se tudo que eles fizeram atrás está valendo a pena na simulação. Para eu liberar ele, pronto, agora vá para a prática, que eu não quero que você aprenda diretamente com o paciente. Eu quero que você treine antes para chegar com o mínimo das EPAs para você tomar uma atitude correta, para você desenvolver a habilidade com o paciente. Sabe o que é Perfeito. lindo? Essa semana eu estava com alunos do 8º. Daí os alunos do 8º, nosso 8º semestre vai gerar tanto médico Vai. bom para essa Paraíba, Vai. que tem tanta gente interessante, sabe, professor? E digo assim, de coração contrito mesmo, assim, que a gente vai ter uma alegria imensa com esses meninos. E a gente estava abrindo um caso de uma gestante que ela tem um sangramento volumoso. E aí os alunos falavam, professor, eu não sei o que é, mas a gente viu isso em RAM. Aí eu acho que eu não posso fazer toque nessa paciente. E eles estavam certos. Porque eles estavam certos, porque era uma placenta prévia. Então, assim, eles podem não saber exatamente, mas eles têm tanto essa ideia de segurança, sabe? Que eles têm também um conhecimento de onde eles não podem ir. E nós estamos falando do 8º porque nesse semestre nós avançamos a matriz até o 8º período, né? E sabe o que é interessante, Sérgio? Ou seja, o aluno que chegou no primeiro com a matriz AF agora, ele chega no período completo. Já. Sabe o que é Matriz interessante? Vocês, às vezes, em casa, devem pensando, como é que uma pessoa sem conhecimento, né, prévio, sem conhecimento de nada, vai sentar numa cadeira, vai levantar dessa cadeira e sair um médico? Como é que é esse processo, esse caminho? Por onde é que ele Essa deve jornada. andar? Essa jornada. Por onde é que ele deve ir? Quais são as metodologias? Será que compensa eu passar não sei quantas horas estudando sobre um livro? Será que eu tenho que estudar muito, mas é só estudo? A comunicação não vale com o meu paciente, a habilidade? Será que eu não tenho que ter habilidade nenhuma? É só estudar, ter uma mente boa e não preciso desenvolver nenhuma habilidade. O que é que ele compete como um bom médico assim que você forma? Uma reflexão muito importante. E aí, a partir dessa reflexão, voltando para os passos... Não esqueci. Voltando para os passos de Mark. Vamos agora para o 9º. Vamos para o 9º. Lembrando, professora, que no SOI, né, que é acompanhado pelo APG, o APG são 9. Né? Isso aí, Isso. no Mark, que são 16, a gente chegou agora no 9º agora. Pronto. Do 1º ao 8º passo, a gente está num dia, certo? Então, eu vou dar o exemplo do Mark do 7º. A gente vai viver o passo 1 até o passo 8 na terça-feira de tarde. Então, a gente chega com os objetivos de estudo ao final da terça-feira. Eles vão para casa, eles vão estudar, vão viver as práticas e tal, e a gente vai retomar essa discussão na sexta-feira. Na sexta-feira, a gente vai viver o passo 9. No passo 9, a gente vai socializar o que nós aprendemos em casa. Então, de preferência, os alunos não podem ter acesso à internet, porque também é uma hora, assim, da verdade, né? O interessante desse método é que tu não consegue não estudar. Tu não consegue viver nesse curso se tu não estudar. Não tem mais aquilo de estudar de véspera. Porque tu te defende com aquilo que tu sabe, com base no que tu estudou. Inclusive no RAM ele é avaliado diariamente. Então todo dia ele tem uma provinha de se ele participou da simulação, de como ele estava, se a gente sabe ele simulando, se ele realmente viu Sim, o conteúdo. não tem como. Se ele chegar lá, como é que o paciente, um boneco, desmaiou, tá com bradicardia, você não sabe ver o eletro? Não tem como. Aí não dá. Não dá. Aí não Para dá. quem Aí está em você- casa, para quem está nos assistindo, né, hoje a AFIA, na matriz de avaliação, são 24 tipos de avaliação. Né? Então, eu tenho um aluno, por exemplo, do ciclo básico, que ele faz 9, 10 tipos de avaliação, mas no portfólio, como um todo, são 24 avaliações, justamente para a gente tentar pegar várias perspectivas
né, da formação desse aluno, né? Mas aí eu volto com vocês. Pronto. Estávamos no nono. No nono. Então, a gente socializou, né, isso tudo dos estudos, né, dos estudos individuais. Aí, no passo 10, isso que ele estudou em casa, aí ele volta para a discussão. No passo 11, a gente vai compartilhar e discutir tudo isso que aconteceu. No passo 12, eu vou colocar mais dados, tá, do paciente. Então, eu vou colocar aqui uma parte mais nobre do caso, algo que eu deixei para o final, para dar um enlace maior para o caso. Então, eles vão para casa, né, para estudar, que é o passo 10, vão estudar em casa, e quando eles voltam, eu dou mais informações, certo? Como se eu estivesse no hospital e eu pedisse uma tomografia, ela chegasse daqui 3 dias mesmo. Então, só daqui 3 dias eu vou ter uma confirmação se era uma nefrolitíase, enfim. Então, a gente vai precisar também disso. A gente vai ler a terceira etapa. A partir da leitura dessa terceira etapa, a gente vai retomar para aquele mapa conceitual. Poxa, será que o que a gente pensou fez sentido? Isso é ensinar o aluno a pensar. Ele retornou a um local onde ele construiu um conhecimento. Isso. E agora ele tem condições de adicionar mais um pouco. Mais Não é um receita pouco. de bolo. Por quê? Não é uma receita de bolo. Não é receita de Não bolo. é. Porque o que esse grupo B, o meu grupo, fez é totalmente diferente do que o grupo C fez, porque foi com base no que eles discutiram, na produção de conhecimento que eles fizeram, sabe? Então, isso é um estudo altamente centrado no aluno, porque é personalizado. E isso é também trabalhar em equipe, né? Quando o Luiz Renato é emergencista, ele precisa disso. Ele vai chegar para dar um plantão, tem uma pessoa que ele não gosta, ele vai poder sair? Não. Ele vai precisar trabalhar com essa pessoa. E tá o nome dele em jogo. Quem ele é tá em jogo. O principal, salvar o paciente. Salvar o tá na nossa paciente, frente. exato. Saber trabalhar com as pessoas, né? E aí nas APGs do 1º ao 5º e no MARC do 6º ao 8º, ele vai ser treinado diariamente a desenvolver essa habilidade socioemocional, afetiva, ou seja, eu tenho que estar com essas pessoas, eu tenho que produzir com elas. Produzir com elas. Eu tenho que salvar o paciente com elas. A gente em RAM vê muito isso. Eles têm um grupo entre eles, né? O pequeno grupo que está em RAM, e eles fazem todas as simulações juntos. Eles aprendem juntos, erram juntos. E tem gente que tá bem, tem outro dia que não tá bem e quer participar da simulação, outro dia não quer. Eles já estão tão acostumados a fazer simulação que eu acho que, eu tenho certeza de que quando ele chega na clínica integrada, ele tem muito mais facilidade de abordagem com o paciente. No caso real, junto ali com o seu preceptor. Então, no internato, então, essa turma do 8º período vai brilhar muito. Vai brilhar muito, porque eles estão muito bem desenvolvidos com relação a isso, sabe? A gente já tem muita gente que quer ser preceptor da AFIA, porque a AFIA é o maior hub de educação médica do país, assim. A gente está em todos os espaços, né? A gente está com os clínicos no iClinic, a gente está com os prescritores no iTbook, as pessoas querem participar do grupo AFIA. E agora os preceptores da AFIA, né, a gente está montando toda a questão da estruturação da preceptoria, de pós-graduação em preceptoria. E quando esses alunos chegarem e eles passarem porque os alunos, eles enriquecem muito o serviço, porque eles são curiosos, eles perguntam, eles ajudam, eles querem aprender, eles têm sede de aprender. Então, eles enriquecem muito os espaços. Eles vão levar essas tecnologias para o SUS paraibano. Eles vão transformar as vidas das pessoas também, sabe? Então, os próprios profissionais vão querer esses alunos perto. Que bom. Nós estávamos no Passo 13. Passo no 13. Passo 13, a gente está discutindo e correlacionando o que tu estudou em casa com aquela ideia que você formulou antes de ter estudado. E aí você, eita, que eu pensei isso, que viagem, nossa, não tinha correlação. Então, você vai corrigindo tuas lacunas. Já no passo 14, a gente vai criar o plano terapêutico singular. E esse plano terapêutico singular, ele tem medidas de curto prazo. Se é um edema agudo de pulmão, eu preciso de tridil e bomba, vou calcular isso agora. Vou fazer furosemida agora. Só que uma ventilação, como é que eu faço uma ventura, como que eu faço? Tá aqui e eu faço Exato. como? Aperta onde? O que é legal no ranking são todos esses passos em 10 minutos. No MARC eu tenho 2h30. No RAM tu tem que... Tem que ser rápido. Tem que ser No rápido. RAM, É habilidade. É habilidade. Tem que ser hábil. Ele tem 10 minutos ou 20 minutos, depende do tamanho da simulação, da complexidade do caso. Como o 6º ao 8º, eles têm situações de alta complexidade, com aqueles cursos consagrados que a gente já falou,
fica complicado, fica complexo deles, porque agora eu vou ter que juntar todos os passos, vou ter que fazer... Não tem pra onde correr. O cara estuda ou estuda. Ou estuda. Ou desenvolve habilidade ou desenvolve habilidades. E uma coisa interessante, assim, do nosso método é que a gente... Em toda sala, em todo grupo, a gente vai ter estudantes que são mais primorosos, estudantes que não são tão primorosos. Todo grupo, ele é assim, né? Nas escolas é assim, na vida é assim. Só que a gente repete isso tanto, eles veem isso tanto, que eles acabam aprendendo, sabe? E isso acaba gerando um ciclo virtuoso. Então, o aluno, ele pode chegar com uma bagagem do ensino médio, de ser uma pessoa disciplinada e uma pessoa que consegue engajar com o processo de ensino-aprendizado, mas ele também pode ser uma pessoa mais desorganizada, mas ele vai conseguir levar alguma coisa, sabe? E sabe o que é sabe? interessante? Que tudo isso faz parte, inclusive, da formação da personalidade médica, né? Sim. A gente sabe que antes de formar, eu era uma pessoa, pensava em algumas coisas, eu tinha outras perspectivas, mas depois que eu formei, depois que eu desenvolvi, e depois que eu fui professor de metodologias ativas, Sim, a minha cabeça é outra, sabe? Assim, o meu interesse sobre as coisas, a gente já pensa de forma diferente. Inclusive, os professores que estão nessa metodologias ativas, eles estão altamente assim, entusiasmados com esse ensino. Eu posso dizer, então, professora Denise e professor Luiz Renato, que o nosso curso de medicina ele não é só oferecido de maneira integral, em termos do tempo, mas que a formação desse ser também dentro de uma integralidade, pensado em tudo. Isso, não é só a leitura, o conhecimento, mas tem uma questão social, tem uma questão de atitude muito forte, uma preocupação. E é porque a gente não está nem falando do PIEP, a gente não está falando de outros módulos, do IESC e tal. Mas, professora Denise, eu acho que estava no 15º. 15º passo. No 15º passo, a gente vai fazer uma reflexão. Se nós estivéssemos na vida real, tínhamos salvado o seu Moisés, né? O que é que a gente precisa levar disso para a nossa prática? E o 16º passo é um feedback que eu dou para eles. E isso também eu acho muito bonito e rico, assim, de uma amorosidade intensa, porque a gente convive tanto que se Renato for meu aluno e ele chega mais xoxinho, eu percebo que a participação dele tá diferente, a gente convive tanto que eu chego lá, tá bem, o que aconteceu, né? Vamos conversar um pouco. Tu quer ficar comigo depois da aula? A gente troca uma ideia. Né? Nossa, isso acontece demais, demais. Eu tava brincando com meu esposo, que é psicólogo, na semana passada, eu disse, Tomás, eu acho que hoje eu conversei assim com uns 10 alunos, que eles estavam com algumas questões socioemocionais e pessoais mesmo. E que eles, e sem muitas delongas, de uma maneira muito natural, eles sentaram ao meu lado e foram falando. E eu falei pouquíssimo, sabe? Eles entendem que a gente é um ponto de apoio para eles. Que às vezes é muito preocupante, né? Será que eu vou estar bem para poder atender alguém? É uma preocupação da gente como professor também. Sim. Né? O aluno ele precisa estar bem, ele precisa estar bem estruturado mentalmente para poder ser médico. Sim. E é uma preocupação que é pertinente a professores de medicina como um todo, né? Porque se o aluno passa por ti, por mim, eles levam um pouco da gente com eles. Com certeza. A gente leva um pouco deles e eles levam um pouco da gente. Então, a gente quer que os alunos que passem por mim, né, em atenção primária, eu quero que eles respeitem esse espaço, que eles sejam éticos, que eles sejam pontuais, que eles tenham todo um processo de postura exigido por um médico, né? Então, a gente tem um respeito absoluto à vida humana, a gente tem um respeito às pessoas, e isso também é vastamente, né, destrinchado na educação médica, que a relação que os estudantes têm com seus professores é a relação que eles vão transpor com os pacientes. Então, isso é uma preocupação genuína. Ou seja, 16º passo tem esse feedback que é muito rico. Sim. É isso, falta ainda um 3. Não, são 16 passos. Ah, tá certo. Não são 19, exato, são 16. Sabe o que é interessante? A gente fecha aí. Fechou no feedback. Fechou no feedback. Isso gera uma nota. A gente também no RAM tem feedback. Só que o tempo do feedback é 3 vezes o tempo ou seja, o tempo do feedback é 3 vezes o valor da simulação. Se a simulação é 10 minutos, a gente passa lá 30 minutos fazendo pelo menos o debriefing. Porque a simulação aconteceu tanta coisa rápida e em pouco tempo,
as atitudes que tiveram que ser tomadas naquela simulação, que a gente tem que destrinchar aquele feedback daquele cenário a ponto de eles reconhecerem o que precisa melhorar. Porque se sair dali perfeito, aí não é simulação, Sim, né? não é. Não é. E não sai, sabe? Assim, e não não sai. tem como. Nem se eu atender, por exemplo, um paciente 2 vezes, não vai ser igual. Não tem como. Não tem como. Cada um vive, os homens adoecem à sua própria maneira. Assim, Exato. Então a gente precisa realmente... Mas qual é a minha melhor habilidade? Como é que eu consigo desenvolver a minha melhor habilidade hoje, como eu estou? Isso é massa, porque o RAM faz isso, né? O RAM pega o melhor de cada um. Então, se tu consegue fazer melhor isso, assim... E isso é muito, muito legal também. Porque a gente consegue que várias inteligências distintas e complementares, elas sejam usadas para o melhor do paciente. E eu não estou só, né? Eu estou junto com o meu grupo. Eu posso até passar por uma simulação sozinho, mas eu posso passar, por exemplo, uma simulação em grupo. Então, o que é que eu tenho de desenvolvimento? Qual é a minha relação que eu tenho entre médicos, entre futuros médicos, né? Sim. Cuidando daquele paciente. Sim. Que maravilha. Estou aqui com a professora Denise Mota e o professor Luiz Renato. Nós estávamos e ainda estamos falando sobre o módulo de RAM, que é um módulo de habilidades médicas que vai na matriz AFIA do 1º ao 8º período. Falamos um pouco de uma entrevista que nós fizemos alguns dias atrás do SOI, que é do 1 ao 5º, né? E da APG. Mas hoje, basicamente, 6º, 7º e 8º período de RAM, clínica integrada e um pouco de MARC. E aí, você que ainda não é aluno da AFIA, você que é aluno do ensino médio, você que é um profissional já e que quer fazer um curso de medicina, nós estamos trazendo alguns atributos dessa matriz, né? E lembrando que no dia 11 e 12 de novembro, nós temos o nosso segundo Congresso Médico Estudantil e Congresso de Ligas, com a palestra principal do professor Leandro Carnal, lá no Intermares Hall, a partir das 7 horas da noite. Se você não fez ainda inscrição, seja aluno da AFIA ou não, está convidado, não perca, porque vai ser um super evento. Professora Denise, nós estamos já nos aproximando do final, professor Luiz Renato. Queria que vocês... Denise, você vai ver só que isso aqui é tão bom. A gente discute tanto, a gente vê... Não, até pra gente mesmo é uma forma de reflexão, sabe, Sérgio? Sim. Assim, gente, caramba, que mundo que a gente tá agora. Tá corrido, né? Quero trazer uma pergunta. Um paralelo entre a formação que vocês tiveram no curso de medicina e se vocês estivessem hoje olhando para vocês lá como aluno e conhecido esse método, essa maneira de estudar, o que é que você diria para você mesmo? Qual seria um tipo de reflexão que a gente pudesse fazer? Sabe, agora você me fez pensar, assim, se eu colocar numa balança os meus 6 anos de faculdade de medicina, 2 anos de residência médica, 2 anos de mestrado de saúde da família, eu não tive metade dos feedbacks que um estudante do 7º período teve. Muitas vezes eu queria saber como é que eu estou indo, né? O que é que eu posso melhorar no meu comportamento, do meu desempenho? Eu tinha sede disso e essa lacuna não foi preenchida, assim. Eu acho que eu tenho uma gana de falar isso para os meus alunos, no sentido de dar para eles algo que eu não tive, que eu acho que é fundamental, sabe? Então, alguém que te mostre assim, um caminho das pedras, ou que vá... Você tá saindo do prumo, alguém que te ajuda a voltar para a estrada. Eu acho que isso faltou. E assim, sabe qual é o diferencial? A nossa vivência, né, Denise? Nossa prática. Isso faz um diferencial muito grande, porque a gente sabe qual é a realidade que ele vai encontrar lá fora. Sim, isso é verdade. Então, a gente sabendo essa realidade, e a realidade não é fácil, são situações adversas, enfim, inúmeros, que dá vários podcasts aqui. Sim. Mas o que é interessante é isso. O interessante é essa preocupação nossa como docentes de que, puxa vida, é a oportunidade dele se formar bem. É a oportunidade dele se formar um bom médico. Sim. Essa é a oportunidade. Que maravilha. Então, o que eu posso trazer aqui para os nossos ouvintes, né, para as pessoas que estão nos assistindo, é que a matriz AFIA, ela tem metodologia ativa e talvez um grande diferencial seja a intensidade com que essas metodologias ativas aparecem durante o dia a dia desse aluno. Porque nós sabemos que quando nós estruturamos, né, o projeto pedagógico do curso, alinhado com treinamento de profissionais, que a AFIA investe muito na formação de seus professores, né? E também essa infraestrutura física e tecnológica alinhada a essa metodologia, eu acho que essa sinergia entre projeto
estrutura física e tecnológica e o nosso professor, né? É isso que faz essa grande potência dessa matriz. E aí eu queria trazer para vocês o nosso agradecimento, né, por esse momento. Se deixasse, nós conversaríamos aqui o resto do dia Quando e da é o noite. próximo? Quando é o próximo? Tá bem perto. Para você que está nos assistindo, nós estamos fazendo vários podcasts, são vários episódios, trazendo características da matriz da AFIA, que é uma matriz com metodologia ativa, mas de uma maneira muito intensa, não é isso? Então, a gente tem tentado fazer o máximo de esclarecimento, né? Esclarecer o máximo ao nosso público, porque quando ele vai escolher o curso de medicina dele, ele fica perguntando, mas qual é a diferença da matriz da AFIA para as outras matrizes, né? E a gente tem feito esse trabalho de podcast justamente para levar essa informação. E nada melhor do que uma professora, como a professora Denise, que é apaixonada, a gente vê quando ela fala, né? Apaixonada pelo tema. Denise brilha, assim. O professor Luiz Renato também. Então, nesse momento que vocês fizeram essa reflexão, não sei se vocês querem fazer algum complemento. Eu queria fazer só um complemento, assim, de algo que eu acho que vale a pena ser dito, tanto para os supervisores de escolas de ensino médio, que lá na AFIA a gente tem o NAPED, né, que é o Núcleo de Apoio ao Docente. Então, a gente tem uma estrutura pedagógica importante que lá na AFIA Paraíba é liderado por Eveline, que é uma pesquisadora quantitativa, com doutorado, uma pessoa, e pedagogas, e várias professoras assim, que ajudam os docentes a estruturarem suas formações médicas, a elaborarem questões de prova baseadas em evidência, com teoria de resposta ao item. Então, é mais um diferencial que deixa o professor com muito conforto de atuação. Então, para quem estuda educação, para quem gosta de pensar a educação enquanto ciência, nossa, eu não tenho dúvida que a nossa casa, né, o nosso ambiente é um ambiente propício assim, para uma formação médica de ponta. Que maravilha. Professor Luiz Renato, algum complemento? Olha, eu tenho um complemento para fazer. Eu já quero vir para o próximo. Ele é impulsionado. Impulsionadíssimo. Mas assim, se eu pudesse dar uma orientação a você que está em dúvida, se realmente quer fazer medicina, você não tem dúvida disso, ótimo. Escolha bem. Escolha bem qual é o médico profissional que você quer ser e quais são as pessoas que vão estar ao seu lado, lhe apoiando e traçando essas trilhos, botando as pedrinhas no caminho para você poder chegar lá. A gente nunca consegue nada sozinho. Que maravilha. Professora Denise, que lembrou de Eveline, do NAPED, né, nossa coordenadora do NAPED, eu também queria lembrar da professora Tayane, do NED, que acompanha nossos alunos, e deixar um super abraço para a professora Cristia Carina, coordenadora do nosso curso, esteve hoje numa super ação, né, que nós fizemos, né, de ação social, de atendimento. Abraço para a professora Bárbara, que é a nossa diretora de ensino, para todos os professores e para toda a equipe da AFIA. E agora, mais um momento, só que agora é momento de despedida, aqui no AFIA Cast Paraíba. Nós já estamos caminhando para o final e a gente pede sempre que o nosso convidado deixe um abraço. E aqui pode mandar beijo e abraço para a mãe, para o pai, para o marido, para todo mundo, viu? Sinta-se à vontade. Queria mandar um salve para o grupo B do 7º período e para o grupo A do 8º, que são os meus marquianos. Vocês vão ver que daqui a uns anos vão estar aí sendo os melhores especialistas dessa Paraíba. Que maravilha! E aí vai ter o abraço aí pro maridão, pro filho. Tem que ter. É mesmo, meu Deus. São os meus filhos acadêmicos. Tem que dizer o nome. Tem que dizer o nome. São os filhos acadêmicos. Mas deixa um abraço pro meu esposo, Tomás, que é psicólogo, e meu bebezinho, Rui, que tá em casa me esperando, que tô já chegando. Que maravilha. Professora Denise, muito obrigado por estar aqui conosco. E agora eu passo aqui para a despedida também do professor Luiz Renato. A minha despedida seria, na verdade, uma cumprimentação aqui de felicidades para uma professora da gente hoje, doutora Socorro, que estava aqui no nosso podcast. Ela está de aniversário hoje, então a gente... Que maravilha! E ela é professora e coordenadora do 8º período, do RAM, do 8º período. Então, Socorro, parabéns. E ex-aluna, né? E ex-aluna. Ex-aluna. Professora Socorro esteve aqui conosco, acho que no primeiro
podcast sobre o Masterclass. Né? Então, socorro, um super abraço. E para todos os aniversariantes de hoje, né? Estão aí em casa nos ouvindo. Super abraço da Áfia Paraíba. Né? Pessoal, nós estamos concluindo agora mais um AfiaCast Paraíba. É um local onde a gente discute ensino médico, mais especificamente a potencialidade da matriz da Áfia. Fica aqui nosso convite a você para conhecer a nossa instituição e estar conosco nos dias 11 e 12 de novembro no 2º Congresso Médico Estudantil, com a palestra de abertura com o professor Leandro Carnal, falando sobre o desenvolvimento humano, como o ser humano chegou numa longevidade, nessa longevidade, né, de mais de 70 anos, e como é que a medicina ajudou nessa trajetória. Então tem tudo a ver com a Áfia. Você que ainda não sabe o que é a Áfia significa bem-estar, saúde e longevidade. Então vem com a gente e até o próximo AfiaCast Paraíba. Um forte abraço.